Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre mangás que foram tanto esquecidos aqui no Brasil. Eles foram publicados há um tempo atrás e não ganharam republicação, relançamento. Alguns deles aqui até foram cancelados no meio da publicação, ou seja, até a própria editora meio que esqueceu dele. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Iniciando então com o mangá Down, escrito aí por Shinshu Ueda, acho que é assim que se pronuncia o nome do mangaka, ou da mangaka, eu não sei ao certo. Nos sites eu acabei não encontrando um consenso, no entanto eu vou me referir como autora. Isso porque no pós-fácil do volume 5, ela se refere no pronome feminino. Publicado originalmente no Japão entre os anos de 2003 e 2007, o mangá chegou aqui no Brasil em meados de outubro de 2004 e finalizou em agosto de 2016 pela editora Nova Sampa, uma editora que inclusive não lança nada de novo desde o ano de 2017. Vale ressaltar que eles cancelaram diversas de suas obras no meio e chegaram a nem publicar títulos que haviam anunciado, mas felizmente Down foi um mangá que eles conseguiram chegar até o fim, com os seus 6 volumes de publicação. Publicado no formato de 13,5 por 20,5 centímetros, ele veio no miolo de papel jornal, formato padrão da editora na época, com preço de capa de R$ 12,90. É um mangá da demografia shoujo. Bom, nessa história acompanhamos a trajetória de Takashi Nagasawa, um rapaz tímido que nunca se destacou em nada, além de trabalhar com pesquisas em um laboratório. No entanto, tudo muda em sua vida no dia em que ele acaba sendo mordido pelo que parece ser um rato. A partir de então, ele passará a sentir uma série de mudanças em seu organismo, fazendo com que sua vida nunca mais seja a mesma. Ele também contará com o auxílio de um estranho doutor que parece saber o que está por trás da tal infecção causada nele, e para além disso, acompanharemos um pouco do seu cotidiano com os amigos, cheios de conflitos amorosos e atividades escolares. Então a gente vai ver mais ou menos aí como esse protagonista ele vai tentar conciliar tudo isso com a sua nova vida noturna em meio ao caos. Mesmo que você não goste de shoujos ou não está habituado com mangás nesse estilo, creio que você vai gostar desta obra, até porque, comparado aos demais, ela se diferencia em diversos aspectos. Apesar de sim um dos cenários principais se passar em um ambiente escolar e ter um romance envolvido, o mangá apresenta diversas cenas de ação, suspense e até mesmo horror. Além disso, existe o fator da história se passar pela perspectiva de um personagem masculino, algo não muito comum em shoujos convencionais que vemos por aí, como por exemplo Kimi ni Todoke, Lovely Complex. Sou suspeito para falar dessa obra, já que li ela 2 vezes, e foi um dos primeiros mangás que eu tive a coleção completa, me fazendo criar uma memória afetiva por ele. Gosto muito de como a autora desenvolve o protagonista e como ela consegue balancear as cenas de ação e horror com passagens mais calmas, fazendo com que a história não se torne tão pesada. Claro que não é o melhor mangá que você vai ler, mas ainda assim vale a leitura, ele é cheio de suspense e reviravoltas. E conta aí com personagens muito bons também. É uma pena que ele fique um tanto quanto esquecido se a gente for lembrar de outras publicações que tivemos aqui no Brasil. Creio que isso se deva ao fator da editora Nova Sampa ter o publicado, que é uma editora que não tinha um trabalho assim tão bom com suas publicações, e infelizmente é uma editora que está com as suas atividades pausadas até hoje, então dificilmente a gente vai ter uma reimpressão desse mangá aqui no país. Então a tendência é que com o passar do tempo esse mangá se torne cada vez mais esquecido, infelizmente. Falando em editoras que estão sumidas por aí, vamos falar agora do próximo mangá, intitulado de Unordinary Life. No Japão essa obra começou a ser publicada no ano de 2007, enquanto aqui no Brasil ela foi publicada no ano de 2009, pela editora Savannah. Ele é originalmente completo em 3 edições, no entanto no Brasil foi publicado apenas um volume, pelo fato de infelizmente a editora não ter conseguido dar prosseguimento às suas atividades. Vale ressaltar que esse foi o primeiro mangá publicado por ela. Além dele, eles também publicaram o mangá Tokyo Toy Box e o manhwa chamado A Flame Inferno, todos cancelados com apenas um volume. Ele chegou no formato de 13 por 18 centímetros, um miolo no papel offset com páginas coloridas e sobrecapa, com um preço de capa de R$ 10,90.
um formato bem diferenciado do padrão de publicações da época, que eram em capa cartão, sem sobrecapa, dificilmente a gente tinha páginas coloridas e a maioria das publicações vinham no papel jornal. Essa editora ela veio com uma proposta de revolucionar o mercado, trazendo obras mais alternativas, digamos assim, se distanciando um pouco dos shonens convencionais, algo que a gente tinha muito na época, e com a proposta de trazer mangás num formato mais luxuoso, digamos assim, com um preço acessível. No entanto, isso acabou não dando certo, a editora teve pouquíssimos títulos publicados e de repente sumiu. Bom, nessa obra acompanhamos Mayu, uma estilista que acabou de terminar o seu relacionamento. Ela é um tanto quanto mesquinha e egoísta. Já por outro lado, a gente vai acompanhar também a Yuka, que pratica luta livre e quer realizar o sonho de ser devidamente reconhecida neste trabalho. Apesar de ser durona e séria, ela demonstra ser uma pessoa cheia de sentimentos. Sem se conhecerem, elas acabam tendo seus destinos entrelaçados após terem que dividir a mesma casa. Aos poucos, mesmo com todas as diferenças, elas vão começar a desenvolver uma grande amizade. Nesse caso, creio que o que ajudou a contribuir com o esquecimento dessa obra foi a própria editora que decidiu publicar, que sequer chegou a finalizar a obra aqui no país. Sem contar também que ele é um mangá da demografia Josei, uma demografia que já é bem desvalorizada aqui no país. A gente tem poucas publicações nesse estilo e creio eu que o público na época não estava preparado para uma obra dessas. Em diversos momentos esse mangá me lembrou muito Nana, pelo fato de ambos terem propostas e ambientações extremamente semelhantes, como o fato de duas mulheres dividirem a mesma casa e enfrentar juntas os desafios do início da vida adulta. Enfim, não é o melhor mangá que eu já li, mas se você gosta de obras nesse estilo, creio que vale dar uma chance. Infelizmente é uma obra que dificilmente veremos de volta aqui no país, e nisso a gente só fica com um volume publicado há muito tempo atrás por uma editora que ficou apenas na promessa. Avançando, o terceiro mangá dessa lista, temos Avengers 9. De todos os mangás dessa lista, esse é o mais recente. Escrito por Seiji Kishimoto, irmão gêmeo do mangaka de Naruto, essa obra foi publicada no Japão entre os anos de 2015 e 2016 e chegou aqui no Brasil no ano de 2018 pela editora Panini. Completo em apenas 5 edições, o mangá teve periodicidade bimestral e chegou ao seu final sem muitos percalços. Já o formato escolhido foi de 13,7 por 20 cm, miolo no papel jornal, com páginas coloridas, no preço de capa de R$ 16,90. É um mangá da demografia shonen. Aqui acompanhamos uma sociedade onde existe uma organização chamada de Avengers, onde eles punem os criminosos que cometeram algum assassinato. Então, por exemplo, se um criminoso foi lá e atropelou alguém, a família dessa pessoa que foi morta irá contratar alguém dessa organização para matar esse criminoso da mesma forma em que ele matou a vítima. Então ele também morrerá atropelado. Então o questionamento levantado por essa obra é: aonde termina a justiça e onde começa a vingança? Bom, por meio dessa sinopse vocês já devem ter uma ideia de como esse mangá é, cheio de violência, cenas pesadas, mas foi uma obra que pelo visto não vingou muito aqui no país. Você ainda consegue encontrar ela em algumas lojas especializadas ou até mesmo em sites online, mas eu não vejo muita gente comentando ela. Pelo visto também é um título que não vendeu tão bem aqui no país, então dificilmente a gente vai ter reimpressões ou republicações dele conforme o tempo for passando. E acredito eu que quanto mais os anos forem passando, mais essa obra vai caindo no esquecimento aqui no país. Mas eu considero um bom título, vale dar uma chance. E para finalizar, o quarto mangá dessa lista, que veio com a tradução de O Monstrinho Dentro de Mim, é uma obra escrita pela mesma autora de Karekano, que aqui no Brasil também foi publicado pela Panini. Originalmente publicado no Japão no ano de 2007, a obra chegou no Brasil no ano de 2009 pela editora Panini, completo em apenas 2 edições, chegou num formato bem simples, de 11,5 por 17,5 cm, no miolo de papel jornal, periodicidade mensal, com preço de capa de R$ 9,90, e se trata de um mangá da demografia shoujo. Na trama, nossa protagonista, chamada Nanoha, uma estudante do colegial, vive uma vida bem comum. No entanto, ela sente que algo vem crescendo dentro de si, um pequeno monstro, onde a vaidade, a raiva e a inveja se manifestam de forma inconsciente, fazendo com que ela tenha explosões de raiva. Isso acontece de forma mais intensa nos momentos em que ela se depara com Hazuki, o garoto mais popular do colégio, que por algum motivo inexplicável ela não consegue se dar bem. No entanto, as coisas começam a mudar conforme Nanoha passa a lidar melhor com esse seu monstro interno.
Como a própria autora menciona em uma de suas notas aqui no volume 1, essa é uma história descompromissada, sem muitas inovações e grandes acontecimentos. Parece que foi um mangá que ela fez realmente mais para se divertir e passar o tempo. Ao meu ver, o maior problema deste mangá é o fato dele ser muito curto, prejudicando o desenvolvimento dos personagens e deixando as coisas um tanto quanto rasas. Enquanto isso, um ponto positivo é a relação entre os protagonistas, que não é nem um pouco melosa. Algo que eu também achei interessante aqui neste mangá foi o fato da autora ter optado por mostrar o protagonista masculino se apaixonando pela protagonista, expondo muito seus dilemas e sentimentos, algo que a gente não vê em muitos shoujos. Normalmente é a protagonista feminina que tem os seus sentimentos demonstrados e que se apaixona primeiro. Enfim, se você gosta de comédia romântica e quer realizar uma leitura despretensiosa, essa é uma ótima opção. E de novo, é um mangá que eu não vejo ser muito comentado nos dias de hoje, até porque é uma obra bem convencional, não tem muito que ela se diferencia das demais, fazendo com que o mangá se torne apenas mais um. Se você quer conhecer as obras dessa mangaka, eu recomendo que você comece por Karekano. Então é isso, pessoal, essa foi a lista de mangás de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você sente que outra obra também foi meio que esquecida aqui no país, comenta aí aqui embaixo nos comentários, deixa sua contribuição. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!